garagem corintiana, bagulho foi doido. Bagulho foi doido. Corinthians, porra, Corinthians, caralho. Enfim, pra vocês que são no meu canal, vocês estão ligados que eu sempre quis o Diniz no Corinthians. Sempre fui a favor de derrubar o Dorival, certo? É dinizismo. Tô dinizado. Diniz. Tô brincando, família. Vocês sabem o quanto eu gostava do Dorival e o quanto eu fui contra, né, a chegada do Diniz, ó. Braço a torcer aqui, ó. Mas é o seguinte, não tem muito o que falar, né, família? Diniz, não sei o que ele fez. Ele conseguiu dar jeito no Corinthians, pelo menos até agora, né? O Corinthians melhorou muito com o Diniz. É nítida a diferença que a gente vê do jogo do Diniz com o jogo do Dorival Júnior. E eu sou fã do Dorival Júnior, tá? Então eu sou suspeito para falar. Mas tem pontos que a gente precisa pontuar ainda. Ainda acho um erro o Diniz demorar tanto assim para dar mais chances pro Labiat e principalmente pro Lingard. Acho que são jogadores que podem e devem ter mais chances como titulares. E como eu falei, pode ser loucura que eu tô falando. Tô no grupo do Corinthians. Salve, rapaziada, vocês estão me vendo. Tô no grupo do Corinthians lá e pode até parecer uma maluquice que eu tô falando, mas o Kaique, que vem muito bem para mim, é um jogador nota 7. Não mudo a minha opinião. Eu não acho que é um jogador para ser titular do Corinthians e nunca vai ser. Nunca vai ser. Assim como o Guinegão, só que ele é 10 mil vezes melhor que o Guinegão, né? Mas ainda acho que o Lingard tem que ter mais minutagem, que o Labiat tem que ter mais minutagem. O senhor Breno Bidon tem que parar com essas firulinhas dele. Ele é muito bom jogador. Já falei, ele tem margem para ser craque a nível mundial, mas tem que parar com essas firulinhas, tem que se concentrar no jogo, parar de fazer gracinha, né? O André tá evoluindo, né? Tá vindo bem, tá. Espero que não faça mais uma cagada daquelas de Michael Jackson, né? Mas no geral, Hugo não comprometeu, Mateuzinho não comprometeu, Gabriel Paulista um monstro. Agora, um capítulo à parte, né? Gustavo Henrique. Eu não sei o que eu fiz para merecer um zagueiro tão bom quanto você, Gustavo Henrique. Eu não sei, de verdade. Fazia tempo que eu não via um zagueiro jogar tão bem assim quanto você nos últimos. Não, e não falo só esse ano, não, tá, família? Falo desde de quando ele chegou, muito criticado, se firmou. Gabriel Paulista, um monstro, embora ele tenha errado alguns jogos, é um monstro. O Bidu, o crescimento dele é nítido também, né? Precisa ter um pouquinho mais de. Um pouco menos de confiança em alguns lances, né? Mas tudo bem. Do meio para frente, acho que o principal trunfo do Diniz até agora tem sido o Garro. Porque eu, no grupo que eu tô, do Corinthians ali, tal, eu sempre falei, e sempre fui um dos defensores da ideia de que Garro e Bidon não poderiam jogar juntos. E até agora o Diniz está me provando o contrário, né? Tá provando o contrário aqui pro Sheik árabe corintiano. O que o Garro tá jogando na mão do Diniz, eu ouso dizer que ele não jogou na mão do Dorival. Polêmica, hein? Polêmica. Como diria o Avalone. Polêmica! Mas é verdade. E Pedro Raul, Jesus Cristo, né? Eu tenho que falar daquele bagre, aquele ridículo, aquele puta que pariu. O Pedro Raul. Se o Pedro Raul é jogador, meu amigo do céu. Se o Pedro Raul é jogador, eu sou. Rapaz, eu sou ator de Hollywood. Se o Pedro Raul jogou. Se o Pedro Raul é jogador. Aliás, ele não joga, né? Ele sangra os olhos, né? O Pedro Raul, meu Deus do céu. Eu lembro da época que eu usava lente de contato. O Pedro Raul, ele fazia o meu olho arder. Mas não é nem arder, sabe? Arder. Arder o meu olho. Assim, sangra meu olho ver o Pedro Raul jogar. Ele é ridículo. Meu Deus do céu. Ele é horrível. Assim, mas sem sombra de dúvidas, eu acho que ele é o pior jogador da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, se chama Pedro Raul. Assim, sem discussão, porque
E olha que eu vi Corinthians na Série B, eu já saí de casa para ver Corinthians em outros lugares, Corinthians em Carriates, caramba. Eu nunca vi um centroavante tão horrível quanto o Pedro Raul. Nunca vi. Assim, o Pedro Raul, ele para ser ruim, ele precisa nascer de novo, sabe? E, e ainda dá sorte, porque, pelo amor de Deus, que cara horrível, que cara ruim. Jesus Cristo, mano. Nossa Senhora. Meu Deus, é rir pra não chorar, porque o jogo foi tão bom que não tem muita coisa que comentar hoje. É só. O único ponto negativo realmente é o Pedro Raul. O Pedro Raul, gente, ele é uma anomalia do futebol. Eu não sei o que, que esse cara fez na vida dele para ele jogar em times como o Botafogo, para ele jogar em times como o Vasco e no Corinthians e ganhar 750 mil por mês. Eu não sei como esse ser humano, sabe, me dá um ódio só de falar o nome dele. Como que essa desgraça, como que esse filho de uma mãe conseguiu um contrato de 750 mil com o Corinthians? Até hoje eu não sei. Até hoje eu não sei. É o único ponto ruim, gente, que tem no jogo. É esse Pedro Raul. Pedro Raul, você é horrível, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, sai do Corinthians, cara. Pelo amor de Deus, abandona o Corinthians, cara. Faz esse favor pra gente. Por favor, mano. Pelo amor de Deus, velho. Algum time que quiser o Pedro Raul, o Corinthians devia deixar o Pedro Raul no Achados e Perdidos de algum clube. Porque esse cara é horrível. Jesus Cristo. Eu vi o Guinegão jogando e eu achava que não poderia ter um centroavante tão ruim quanto o Pedro Raul, quanto o Guinegão, mas ter o Pedro Raul. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Assim, é muito ruim, mas tá bom. De resto, eu não sei o que o Diniz tem feito, porque eu admito que eu achei que o Diniz não daria certo no Corinthians. Eu admito e dou o braço a torcer. Mas, cara, ele vem muito bem. Ele vem muito bem, ele vem fazendo. É nítida a evolução desse time, família. É nítida a evolução desse time, é nítida a evolução do Garro, principalmente, a maturidade das jogadas, né? E tem uma coisa que ele mudou, que eu achei que ele não mudaria, pelo menos por enquanto, que ele falou que mudaria na coletiva dele, que é esse negócio de ficar tocando para lá, tocando para cá. Não estou vendo isso muito no Corinthians, mas eu confesso que eu estou sentindo falta dele xingando os caras um pouco. Agora, fora isso, tá tudo bem. Agora, o que vai mal no Corinthians, como eu falei, vou tocar nessa tecla, é o fato dessa política do Corinthians ser ridícula, sabe? Conturbada. Parece que a gente não tem um presidente que vai acabar o mandato. Daqui para frente parece que é assim, né? E é sempre os mesmos. Yonki Lee, Roxy Tadini, é sempre esses ratos, essas ratazanas, né? A gente fala tanto do Pedro Raul, mas essas ratazanas conseguem ser pior, né? E é sempre no pior momento, né? O Corinthians começando a ir bem, tendo 3 competições, eles insistem em impeachment. Insistem em impeachment, né? Eu não sei o que vai ser desse clube, mas até agora tem muita margem de crescimento. Eu espero que continue crescendo. Tem tudo para crescer esse time e só não pode ficar fazendo essas patifaria aí, gente. Pelo amor de Deus, eu tô cansado já de vir aqui ficar falando da situação política horrível do Corinthians. Tanto que os primeiros 2 vídeos desse canal, não sei se vocês lembram, foram sobre isso, né? Essa situação ridícula. E tanto que o Stabile está sendo afastado agora porque ele estava querendo colocar o Parque São Jorge como garantia. Eu não sou a favor de colocar o Parque São Jorge como garantia de nada, mas eu já cansei de falar. Tá na hora da gente separar Parque São Jorge do futebol profissional. Futebol profissional é presidente, é executivo, é gestor de elenco dentro do CT junto com os jogadores. Ponto. Entendeu? Parque São Jorge é para filhinho de conselheiro. Quiser nadar lá, quiser fazer as festinhas dele lá, aí problema deles, entendeu? Eu estou cansado dessa política de merda fazendo cagada no meu time. Eu estou cansado disso, família. De verdade, cansado disso. Tem que sair fora André Sanches, Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves, Mário Gobi, aquele Rubão, tudo tem que sair, tudo, tudo. E isso me dá uma raiva, porque sempre que eu comento do Corinthians, eu penso em um lado positivo, e hoje teve muitos lados positivos,
E eu achava que o pior lado seria comentar sobre o Pedro Raul, mas eu sempre acabo lembrando nisso. A gente tem que parar de se apequenar, família. Eu não era a favor de SAF, ainda não sou completamente a favor de SAF, mas desse jeito não tá tendo como, gente. Sabe? Tá na hora da gente parar de transformar esse time enorme, aliás, esse time enorme, aliás, no time ridículo que eles têm transformado nos últimos 15 anos com a renovação e transparência. Aliás, outra coisa que tem que mudar nesse Corinthians é esse departamento médico, viu? Esse departamento médico é uma porcaria. Ai, mas o Memphis não quer se tratar no Corinthians. É claro que não quer se tratar no Corinthians, porra. Como é que ele vai querer se tratar no Corinthians? O cara ficou um mês se tratando com o médico dele, voltou, os caras mandaram exercício que não era aceitável para ele, machucou de novo. Caio César volta, machuca de novo. Sabe? A gente tinha Dr. Joaquim Grava, que era um ótimo médico. A gente tinha Bruno Maziotti e doutora Ana, que assim, talvez sejam top 3 médicos da história do futebol brasileiro nos últimos 15 anos. Saiu o doutor Joaquim Grava, ainda tinha Bruno Maziotti e doutora Ana. Então, ainda estava bom. Saiu doutor Joaquim Grava e Bruno Maziotti, ainda tinha a doutora Ana. Tava ruim, mas ok, era uma ótima médica. Saiu doutora Ana, saiu Joaquim Grava, saiu Bruno Maziotti, e ficou essa porcaria. Trouxeram esse médico dos trica aí, essa porcaria, né? Que é com certeza desse Marcelo Paes aí, que aliás esse Marcelo Paes aí também tá achando que é Fortaleza, né? Tá achando que é Fortaleza aqui, né? Mas deixa por outra hora, família. No mais, Gustavo Henrique, meu zagueiro, vira centroavante, é o 9 do Hexa. É o 9 do Hexa. É isso, família. O 9 do Hexa se chama Gustavo Henrique. E não tem mais o que falar, não. A noite é muito longa, muito. Aí o bagulho é doido, vai com o Corinthians, tamo junto, vai no garagem corintiana.